Olá, pessoal! Eu vim compartilhar com vocês sobre um filme que eu assisti ontem, que me chamou muita atenção e que, em realidade, isso ainda existe e existe muito, é mais comum do que a gente imagina, que é o bullying e que é o preconceito. Esse menininho, ele nasceu albino em uma família de africanos e ele foi rejeitado pelo pai desde o dia do nascimento. A mãe teve que se sobressair sozinha e sofreu muita humilhação pela família do marido. Ela foi praticamente expulsa, só com a roupa, as malas, a mala de roupas, e com essa criança não sabia nem para onde ir. Por fim, o taxista que deu a carona, né, que levou, que tirou ela de lá da casa, que o marido chamou, olha, táxi, leve essa mulher daqui. E esse próprio taxista ouviu a história dela e aceitou ela como esposa e foi criar o filho dela como pai do filho, do menininho albino que foi rejeitado pelo verdadeiro pai. E essa rejeição nesse menininho durou muitos anos e ele não sabia quem era o pai biológico, porque a mãe não contou a verdade. Chegou um dia que essa mãe criou esse menino dentro de uma bolha, onde ele não tinha acesso a outras crianças, ele assistia da sua janelinha do quarto as crianças lá fora brincando, e um dia a mãe saiu e deixou ele só esperando a babá, e ele saiu, foi e resolveu brincar. E lá ele sofreu porque as crianças fizeram bullying com ele e jogaram ele no chão, inclusive, é, meio que bateram nele, chamaram ele de fantasminha, então foi bem horrível. A experiência que todos nós já tivemos na nossa infância, eu tenho certeza, quem tem mais de 40 anos já passou por isso, sabe o que é sofrer bullying. Na nossa época, a gente relevava muita coisa, mas teve muita coisa que ficou marcada na nossa infância, como rejeição, como preconceito também. E todos nós temos uma história para contar que nós tivemos que fazer de alguma forma em uma autoterapia, ou muitas pessoas tiveram que realmente ir para um psicólogo, terapeutas, e trabalhar essa criança interior, essa rejeição, ou ainda tem e ainda nem sabe que tem e passam por isso. Então o filme conta essa história dessa rejeição. E o menininho, que era albino, que não foi reconhecido pelo pai, resolveu sair para o mundo. Ele queria experimentar a mesma vida que as crianças de lá de fora tinham e ele não entendia por quê. A mãe não contava muito essa questão e protegia muito ele dentro de uma bolha, literalmente, para ele não sofrer o que o mundo tinha para oferecer para ele, que era um mundo mau, é ainda um mundo que é cheio de julgamentos. E no desenvolver do filme, a mãe e o padrasto morrem e ele é obrigado a se ver sozinho com a tia, entre aspas, que era a babá, que cuidou dele também desde a infância, e ah, tiveram que levar o menino de volta para o verdadeiro pai. E o verdadeiro pai, ele não tinha contado para a atual esposa dele que ele tinha tido um filho e contar tudo o que aconteceu no passado, que ele rejeitou uma mulher por causa de um filho albino, etc. E essa mulher não aceitou receber essa criança. Ela rejeitou também esse menino, rejeitou tanto a ponto de criar uma mentira, dizendo que esse menininho tinha roubado o dinheiro dela para poder o pai expulsar ele de casa. O menino apanhou, foi bem feio e injustamente. Então esse menino foi abandonado, deixado, rejeitado e deixado de lado. E ele escolheu, através da história dura dele de vida, se sobressair. E ele se dedicou a ser alguém na vida. Ele se dedicou a ser músico. Ele começou a estudar música sozinho, tocar violão, fez músicas. E lá mais tarde na vida dele, lá pelos seus 18, 20 anos, ele foi conhecido por uma música que ele tinha feito. Reencontrou uma menininha da sua infância que ele era apaixonadinho, mas ele não tinha falado para ela que gostava dela. Então, até isso eu acho interessante, porque o destino, que eu acredito muito no destino, eu acredito que cada um tem um propósito aqui na Terra para fazer. O que você veio para fazer, ninguém pode fazer no seu lugar. Você tem um destino, você tem um propósito,
você tem uma razão de ter nascido e de estar onde você está, fazendo o que você está fazendo. Se você ainda não encontrou esse destino, esse propósito, e que você ainda se sente perdido, você precisa encontrar qual é a sua direção. Você pode, às vezes, viver uma eternidade, ou viver toda essa experiência terrestre, viver toda uma vida fazendo essa busca, e você não encontrar. Apenas a única coisa que eu te falo, não deixe o tempo passar. Procure sentir internamente aquilo que toca realmente no seu coração para você fazer. Que verdadeiramente te intui aqui, você sentir no teu coração, ouvir, porque a gente tem intuição, nós todos temos essa intuição. Então, ouça a sua intuição, observe-se, para você saber o que é que você realmente gosta de fazer, né? E aí, dentro do que você descobrir o seu propósito de vida, você vai ficar até mais feliz, mais tranquilo, mais em paz. E esse menininho, ele tinha esse sonho, esse desejo, ele se despertou para a música. E quando ele encontrou qual era realmente a aptidão dele, desenvolveu melhor, ficou famoso. E nesse ficar famoso, adivinha quem veio atrás dele? Sim, o pai. O pai que havia rejeitado ele desde a infância. Então, no filme, no final dele, fala sobre o perdão por tudo que o menininho passou. Ele perdoou o pai verdadeiramente, falou: eu te perdoo. Não importa tudo que você fez, eu te perdoo. Ele ficou muito sentido, falou todas as verdades que ele queria falar, da rejeição, de como ele se sentiu esse tempo todo e tal. E depois ele perdoou. E na vida real, que esse filme, eu acho que ele é baseado em muitas vidas, muitas pessoas que passam pela mesma coisa, ou pessoas que são mais moreninhas, afrodescendentes, que passam por essa experiência, serem rejeitados, sofrerem bullying, sofrerem também o preconceito. O preconceito, gente, não é só sobre a cor, não é só sobre a, a etnia, não é só sobre você ter uma opção sexual diferente. O bullying e o preconceito está em tudo que você rejeita. Tudo aquilo que você não aceita no outro é um preconceito. Você está tendo um pré-conceito sobre alguém. Talvez você nem teve a chance de conhecê-lo. Então, o final desse filme fala sobre perdoar, sobre amar, incondicionalmente, ou qualquer situação, por mais que você tenha sofrido, haver o perdão. E o que me chamou muita atenção é que o amor vence tudo. No final de todas as coisas, você ser amoroso, você ter respeito pelas pessoas, você compreender, se colocar no outro, ter empatia, o amor vence todas as coisas. Perdão é amor. E só quem realmente ama sabe perdoar. Mas não é esse amor de homem e mulher, amor de pai para filho, é amor fraternal, é o amor que Jesus veio para nos ensinar e que a gente ainda está muito longe de realmente saber. Eu me coloco nisso também, porque todo dia é aprendizado, todos os dias nós trabalhamos em nós para sermos nossas melhores versões. Aquilo que eu fui ontem, eu faço de tudo para eu ser pelo menos um pouco melhor, para eu não cometer os mesmos erros, para eu não julgar, para eu não ser maledicente com as pessoas. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Então, eu deixo aqui o meu recado sobre o perdão, sobre você saber amar o próximo, você ter empatia e não ter bullying, não fazer nenhum preconceito, não ter preconceito, não ser uma pessoa preconceituosa. Então, esse é o meu recado para você. Espero que faça sentido e me siga para mais vídeos.